Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Caríssimos irmãos e irmãs na fé, meu irmão, minha irmã que nos acompanha pelas redes sociais, você também é muito bem-vindo, você também é muito bem-vinda nessa festa, nesta alegria. São 30 anos de caminhada, 30 anos de fé, de caridade, de missão, como está aqui escrito aqui o nosso banner, Jubileu de Pérola. Antes de adentrarmos um pouquinho nesse tema, vamos falar um pouquinho da liturgia de hoje, que por sinal tem tudo a ver com essa festa. Tem momentos, partes, passagens, que tem tudo a ver com essa festa de hoje. Olha a primeira leitura que a gente ouviu, que por excelência, durante todo o tempo pascal, nós vamos ouvir os Atos dos Apóstolos. São as atitudes dos apóstolos logo após a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Ou seja, o continuar o trabalho de nosso Senhor. Já começa aí, que todos nós também continuamos o trabalho de nosso Senhor. Passados 2026 anos, cada um de nós continua esse trabalho. Do nosso jeito, da nossa maneira, aquilo que nos é convidado a fazer. Cada um de nós. O que fala para nós a primeira leitura? Os que haviam se convertidos eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos. A palavra perseverança aí. Sermos perseverantes. Não só no ouvir a palavra, mas ser perseverante no quê? Na comunhão fraterna, fração do pão e orações. O que é fração do pão mesmo, minha gente? Para os primeiros discípulos? A Eucaristia. Portanto, nós somos perseverantes também hoje no quê? Em ouvir a palavra, na comunhão fraterna, no convívio fraterno com as pessoas, com os nossos irmãos e irmãs, e também no partir o pão, a fração do pão e na oração. Todos estavam cheios de temor por causa dos numerosos prodígios. Todos que abraçavam a fé viviam unidos, colocavam tudo em comum, viviam unidos. Isso é uma palavra para nós de ânimo, para continuarmos unidos. A palavra para nós que nós não devemos usar em uma comunidade é a desunião. Isso não deve estar presente em uma comunidade. Ao contrário, devemos estar juntos, unidos. Cada um de nós é diferente um do outro. Cada um de nós gosta de uma coisa. Eu gosto de um filme, ela gosta de outro. Eu gosto de uma música, ela gosta de outra. Eu tenho um partido, ela tem outro. Mas todos estamos aqui por causa de quem? Cristo. Cristo Jesus é o nosso objetivo. Isso que deve nos unir. Nós sempre devemos procurar aquilo que nos converge, não aquilo que nos diverge. É o convergir que é o necessário numa comunidade, não o convergir. A sociedade já está cheia de convergência. Dentro da comunidade temos que ter o quê? União. União, essa união que fala, essa comunhão fraterna que fala os primeiros discípulos. Todos frequentavam o templo, partiam pão pelas casas. Olha só, partiam pão pelas casas. A Eucaristia era feita nas casas. Não existia templo, porque o Império Romano perseguia cristãos. Aí depois começou a perseguir nas casas, e eles iam para onde? As catacumbas, os cemitérios. Principalmente no túmulo dos mártires. Quanta Eucaristia foi celebrada no túmulo de São Sebastião? Porque era um mártir, deu a sua vida por Cristo. Hoje também nós somos convidados a dar nossa vida por Cristo, de N maneiras. Olha o salmo que nós cantamos. Qual foi a resposta do salmo? Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Só essa primeira parte aí já dá para a gente fechar com chave de ouro. O que nós estamos fazendo aqui hoje é isso, dando graças ao Senhor, porque Ele é bom, por esses 30 anos de caminhada paroquial.
E temos que elevar esse sentimento no nosso coração, de darmos graças, elevarmos o nosso pensamento e o nosso coração até Deus de maneira festiva. Olha a segunda leitura que a gente ouviu, carta de São Pedro. A primeira parte dessa carta, do trecho de hoje, é um hino batismal. Por que um hino batismal, padre? Por essa parte aqui. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, Ele nos fez nascer de novo. Batismo, hino batismal. O batismo nos faz nascer de novo. Nascer para Cristo. E nós somos uma comunidade de batizados. Colocar em prática o nosso batismo no nosso dia a dia da nossa comunidade. Mesmo que às vezes venha o desânimo dentro do nosso grupo, da nossa pastoral, do nosso movimento. Eu estou com vontade de acabar esse grupo. A vontade vem. Como infelizmente está acabando alguns grupos aqui na nossa paróquia. Ontem mesmo já recebi a notícia que vai acabar um grupo. As mães que oram pelos filhos. E por que está acabando? Porque a coordenação não quer mais? Não, porque não tem ninguém. Quem que é mãe aqui? Levanta a mão. Quem é mãe aqui? Aí, ó. É o que eu estou falando. Eu preciso falar mais alguma coisa ou não? Não. Qual mãe que não reza pelo seu filho e pela sua filha? Então vejam que há incoerências ainda. Mas padre, eu já participo de um grupo, participo de outro. Mas tem gente que não. A nossa paróquia é muito grande, graças a Deus. E será que nós mães, nós não, vocês mães, será que vão deixar acabar esse grupo? Custa um pouco ir lá rezar um terço para o filho, para a filha? É um exemplo que eu estou dando, um exemplo. Então o nosso batismo nos faz protagonistas, como o padre falou, o leigo, o protagonista. Então, a primeira parte é um hino batismal. E a segunda parte vai falar para nós que isso é alegria. Olha só, isto é motivo de alegria para vós. Estarmos aqui, celebrarmos esses 30 anos, é motivo de alegria para nós. Mas não basta ficar nessa festa. Temos que dar conclusão, temos que continuar. Lembrem-se daquilo que o padre falou na quinta-feira santa, no lava-pés. Quando ele acaba de lavar os pés das pessoas que estavam aqui, ele foi e colocou de novo a casula, mas não tirou o quê? Não tirou o avental, porque o trabalho vai continuar. O nosso trabalho continua. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós não deveríamos deixar acabar nenhum grupo, nenhuma pastoral, nenhum movimento. Não podemos. Não dá. É triste quando a pessoa fala, chegamos ao fim. Muito triste. E o Evangelho vai falar para nós o quê? Essa conhecidíssima passagem de Jesus, que 2 vezes ele fala que as portas estavam fechadas. Não tem porta fechada para nosso Senhor. Jesus, ele entra na porta mais fechada que existe, que muitas vezes é o coração humano. Ele entra. Muitas vezes a gente tem um pouquinho de São Tomé. Não somente em questão da ressurreição, mas em questão também dos trabalhos pastorais na própria comunidade. Eu só acredito nessa pastoral quando eu for para frente. Igual um dia, eu vou lembrar de um fato aqui da minha falecida mãe. Eu sempre vivia com, como as pessoas falam, eu tenho estopim curto, eu já nasci sem. Na época, alguns anos atrás, era pior. Hoje eu tô, como eu já disse para vocês, hoje eu já tô uma moça perto do que eu era. Então teve uma época que eu estava dando aula de manhã, de tarde, de noite. Não parava. Não parava. E um dia, acabei de chegar da escola, de manhã, eu fui para almoçar, tocou o telefone. E aquela tarde, para mim, era o que? Era vaga.
Olha, estão precisando de você que faltou, professor. E eu falei, eu não vou nada. Minha falecida mãe falou para mim assim, você só vai para frente se você trupicar. Pensei, falei, que isso? Falei assim, eu vou dar aula hoje, falei para minha mãe. Eu falei assim, mãe, eu vou dar aula hoje, nem que mande uns 15 para a diretoria, mas eu vou dar aula. E fui. Isso às vezes foi necessário. Aquilo que minha mãe falou doeu na alma, doeu. Você só vai para frente se você trupicar. Às vezes a gente dentro de uma pastoral, dentro da própria comunidade, dentro da igreja, a gente fala assim, eu só quero ver essa pastoral ir para frente. Se vai para frente. Isso é um erro falar. Às vezes a gente tem que ajudar uma pastoral a crescer, um grupo crescer, um movimento crescer. Às vezes existem pensamentos dentro da própria comunidade que falam assim, aí ó, tá vendo? Eu falei, não foi para frente. Isso não é comunhão fraterna. A gente tem que viver plenamente essa comunhão fraterna. Se o outro grupo não está indo bem, vamos ajudar. Mas muitas vezes a gente se preocupa com o nosso próprio grupo, o nosso próprio movimento, a nossa própria pastoral. Lembrando e parafraseando Hans King, que eu falei para vocês no começo, não devemos pensar no micro, devemos pensar no quê? No macro. O que é o macro? É o todo. E nós aqui estamos pensando, temos que pensar no todo. Qual que é o todo? A igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo não é a minha pastoral, não é o movimento. Você está inserido nela, no grupo, na pastoral, no movimento, mas você é a igreja. Devemos pensar enquanto igreja. E assim São Tomé acreditou porque viu. Jesus ele fala, feliz aquele que acredita sem ter visto. Feliz é aquele que continua o seu trabalho sem ver agora momentaneamente os seus frutos. Que pensa no todo, mas lá na frente. Por isso, meu irmão, falando um pouquinho agora dessa festividade de hoje. E aqui, antes da gente falar, só para a gente ter uma ideia. Aqui, nós temos a ata da criação da nossa paróquia. A ata de instalação da paróquia de Santa Rita de Cássia, São Sebastião e posse de seu novo pároco. Aos 12 dias do mês de abril do ano de nosso Senhor Jesus Cristo, de 1996, na igreja Santa Rita de Cássia, São Sebastião, Rua José Expedito Amorim, 177, Vila Antonieta, Cruzeiro, São Paulo, Sua Excelência Dom João Hipólito de Moraes presidiu a Eucaristia concelebrada pelos presbíteros da Diocese de Lorena e demais padres, na qual foi instalada a paróquia de Santa Rita de Cássia e São Sebastião, de acordo com o decreto número tal, que não está aqui, de Sua Excelência Dom João Hipólito de Moraes, bispo diocesano, que erigiu a citada paróquia, não dá para ver, parágrafo de 1 a 3, Código de Direito Canônico. Decreto número tal do senhor bispo, foi nos dado a posse do reverendíssimo Padre Daniel de Oliveira, o primeiro pároco, como pároco da recém-erigida paróquia. Durante a homilia, a Sua Excelência Dom João dirigiu a palavra aos fiéis, exortando-os a cumprirem ao cumprimento fiel de suas obrigações para com a paróquia e seu pároco, bem como explicando o que seja uma paróquia, um pároco e suas funções, quando a santificação do povo de Deus. Após os ritos finais, ou melhor, a homilia, foram feitas as leituras do decreto da criação da paróquia de Santa Rita de Cássia São Sebastião, provisão do primeiro pároco, Padre Daniel de Oliveira. O senhor Tristão Modesto Gonçalves Neto, já falecido com certeza, ao final da celebração, saudou o Padre Daniel, e aí vai embora. E depois tem as assinaturas de Dom João Hipólito de Moraes e de muitos padres. Alguém aqui que está aqui hoje, estava nesse dia ou não? Ai, olha que beleza! Vamos dar uma salva de palmas, isso aí, é isso que é bonito, Isso que é bonito.
Você estava presente naquele dia, você está aqui hoje. Isso é graça de Deus. E aí o novo estandarte, né, desse jubileu de pérola, 30 anos. Então, quer dizer, são coisas que a gente vai vivendo. E como tema desse jubileu de pérola, 30 anos de fé, caridade e missão. São 3 pilares, né, gente? Fé, caridade e missão. A fé foi o alicerce dessa comunidade. O alicerce. Quanta coisa que essa comunidade viveu, vivenciou. Nós vamos ver algumas fotos depois, pessoal andando, fazendo procissão na estrada de terra. Há 30 anos, um punhado de cristãos ousou sonhar. Mas já sonhava antes, há mais de 40 anos. Mas com a graça de Deus foi instituída essa paróquia. Ter aqui uma casa onde Deus, o Cristo, era adorado, palavra proclamada, sacramento celebrado. Não tinha muito recurso, mas tinha fé. Tinha fé. E aí a gente pode se perguntar, nesse mundo cada vez mais caótico do século 21, um mundo cada vez mais secularizado, um mundo cada vez mais longe de Deus, nós temos que colocar em prática justamente essa fé para que outros que vão vir depois continuem nosso trabalho, continue a nossa missão. Crianças que estão aí vindo agora, posso daqui a 30 anos mostrar algumas fotos também lá na frente. Nesses 30 anos, quantas crianças foram trazidas ao batismo na fé e seus pais? Quantos batismos foram feitos aqui? Quantos jovens disseram sim no crisma? Quantos corações encontraram na Eucaristia o centro da vida? Quantas crianças fizeram a primeira Eucaristia nesse tempo? Quantos adultos fizeram a primeira Eucaristia? Quanto matrimônio foi realizado neste altar? Isso é fé. Isso é fé. Foi a fé que moveu os primeiros passos. Quantas fotos que o padre viu, o pessoal fazendo um mutirão aqui para levantar essa igreja, batendo laje aqui, ó. O que motivou esse povo a fazer isso? Fé. Fé. Quantas festinhas foram feitas? Quanta coisa foi feito para arrecadar aqueles parcos dinheiros para fazer aqui? Isso que eu estou falando eu não vivi. Eu não vivi, vocês viveram. Mas eu falo com entusiasmo por quê? Porque eu estou aqui com vocês. Isso que é bonito. Hoje a pergunta que nós fazemos, e vocês devem fazer também, essa fé continua operante? Continua? Ou tornou-se rotina? Não, padre, é uma coisa, não é outra, padre. Não, você que vai responder para você. Essa fé continua operante ou se tornou rotina? Segundo pilar, a caridade. Mas a fé sem caridade, vai nos ensinar São Tiago, é obra morta. Quantas mãos se estenderam para os mais carentes aqui nesses 30 anos? E aí a gente pode tirar por base as pastorais sociais. Vicentinos, pastoral da criança, pastoral do menor, oficina de Santa Rita. E tantos outros grupos, pastorais, movimentos que ajudam também, são atuantes junto aos mais desfavorecidos. Quantas campanhas que nós fazemos aqui, o povo responde. O povo responde. Tem paróquias por aí que não pensam no mais carente. E nossa paróquia não é rica materialmente falando. Mas o pouco que nós temos, a gente faz o quê? Partilha. Os cristãos tinham tudo em
comum. Dividiam seus bens com alegria. Essa caridade é que nos permeia. Quantos agasalhos, cestas básicas para as famílias em dificuldade, idosos que não se sentiram sozinhos, né? Quantas pessoas enlutadas que encontraram consolo no nosso abraço. Isso é caridade. A caridade aqui não é um assistencialismo vazio, mas um reconhecimento da dignidade de cada pessoa diante de quem? De Deus. Lembramos com gratidão também grupos voluntários, né, nesse tempo todo. Por isso aqui eu faço um elogio, né, aos nossos irmãos kardecistas, aos nossos irmãos kardecistas também que prestam essa caridade, né? Que ninguém bata a nossa porta e encontre portas fechadas, mas corações o quê? Abertos. O terceiro e último pilar, a missão. 30 anos de missão. Talvez até mais, como o padre já falou. A missão. Paróquia não é clube fechado, é comunidade em saída. Já dizia o saudoso Papa Francisco. Nós somos e devemos ser uma igreja em saída. Por isso que quando a gente tem esses momentos de oração, a bandeirinha de São Sebastião, a bandeira do divino, né, que daqui a pouco nós vamos fazer também, eu falo que vamos em todos os lugares, vamos nos botecos, nos bares, vai em tudo quanto é lugar, vai na casa de quem não vem na igreja. A igreja é para todos, não é para um grupo seleto de pessoas. A missão começou aqui dentro. E quando falamos em missão, nós não falamos somente em missão de gentes, quer dizer, para fora. Quanta catequese formou gerações. E se eu for perguntar para a Rosa e para outras catequistas aqui, nós vamos lembrar da dona Olívia, que fazia catequese num barranco. E eu sei, o amor da Rosa começou com a dona Olívia, esse amor da catequese. Começou no barranco. Hoje não, hoje nós temos um aparato, todo um aparato para todos nós. Mas não era assim. Quer missão com amor? Quer mais missão com amor do que isso? Sentar na beira do barranco, a criançada sentar na beira do barranco e receber ali a catequese? Uma liturgia bem preparada. A liturgia a gente aprende no dia a dia. No dia a dia a gente vai aprendendo. Como tudo na igreja a gente aprende no dia a dia. Até o padre ele aprende coisa nova. Tudo, sempre. Só a gente lembra de Sócrates, só sei que nada sei. Essa semana mesmo eu aprendi, parece que é cultura inútil, mas não é, eu não sabia. Que o gato de 3 cores só tem fêmea, não tem macho. Eu não sabia disso. Parece cultura inútil, mas não é. É uma cultura que a gente aprendeu, eu aprendi. E a gente sempre vai aprender as coisas. Na igreja é a mesma coisa. Sempre vamos aprender. Igual esses tempos atrás, em questão de liturgia, eu não sabia o nome daquela almofada que coloco no altar. Até hoje eu não lembro o nome. Um nome meio estranho, né? Como é que chama? Pulvinária. Parece vinagre, né? Nem eu sabia disso. Então, quer dizer, não é almofadinha, é pulvinária. Eu não vou guardar esse nome. Mas são coisas que a gente vai aprendendo. Então, uma liturgia bem preparada, que também, cada dia vai aprendendo. Né? Quantos missionários e missionárias que, quando mais jovem, foram para outras comunidades, comunidade de missão, na zona rural. E agora nós temos a alegria, a paróquia tem a alegria de ter um seminarista, futuro padre da nossa paróquia, que agora esteve fazendo missão numa comunidade rural de Silveiras, Semana Santa lá. E eu estava conversando com ele antes da missa. Ali é que a gente aprende que é o laboratório para a gente vai ser padre. Laboratório.
Quer dizer, a missão continua. 30 anos de missão que nos ensinaram que o evangelho não se impõe, mas se propõe com amor. Se propõe com amor. Não são 3 coisas separadas, mas são 3 coisas juntas: fé, caridade e missão. A caridade nos dá o como. Amamos como fomos amados. A missão nos dá o aonde. E a caridade nos dá o porquê. Nessa Eucaristia que nós estamos celebrando, que é fonte ápice de toda a vida cristã, que Cristo seja o nosso alimento nessa nossa caminhada. A nossa fé, a nossa caridade, a missão. Alimentados por Ele é que somos enviados. Por isso, meu irmão, minha irmã, que esse dia seja um dia especial para nós, para lembrarmos de tudo aquilo que aconteceu. E se eu for perguntar para cada pessoa aqui vai ter uma história com essa paróquia. Por isso que a gente tem que ter amor por ela, amor. Haja o que houver, nunca abandone a sua comunidade, nunca. Pode acontecer o que for, pode passar o padre que for, não abandone a sua comunidade. Essa comunidade é a comunidade que você vive e que você deve amá-la. Eu esqueci até de uma palavra, eu falei a perseverança de Santa Rita e a coragem de São Sebastião, mas junto de São Sebastião não tem só coragem. Tinha uma outra palavra, audácia. Audácia. Então eu termino essa minha reflexão com essa palavra, audácia. Que cada um de nós tenhamos audácia para continuarmos caminhando. Desculpe se a homilia foi um pouco longa, mas era necessário, porque é festivo, é celebrativo. Que você tenha audácia, que você tenha perseverança, que você tenha coragem. Graças a Deus, desses 30 anos de instituição da paróquia, 9 anos e pouco eu faço parte dela. A graça de Deus. E digo a vocês de muito coração e de coração muito alegre, não me arrependo em nenhum momento de caminhar com vocês, não de estar à vossa frente, quem está à frente nossa é Cristo, mas de estar junto com vocês. Que tenhamos, nesses 30 anos para frente, a perseverança de Santa Rita, a coragem e a audácia de São Sebastião. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. São José, orai por nós e dai-nos uma boa e santa morte. Santa Rita de Cássia e São Sebastião, de pé então, vamos juntos professar a nossa fé.